Leonir Santini, o Paulo Huber, o Maurino Silva, o Jaci Rodrigues, o Hélio Silva, o Antônio Odorizzi, a Célia Maria Campos, Paulo Dilbert, Paulo Gasparino da Silva, Ivaldo Benjamin Porto, Niltomar Hipólito, João Mário Vaz Machado, Nelson Steiner, Augusto Bolder Neto, Antônio Michelin, Marlete Aparecida Gonzaga e Emilson Pasque. Sintesp, 35 anos de luta na defesa dos servidores estaduais. O golpe da Dilma foi o que mais prejudicou as nossas lutas, né? E desde então a gente teve retrocessos muito sérios, um período difícil, onde a gente via que tinha um caminho bem escuro pela frente, né? Então o sindicato teve que se rearticular e, na verdade, voltar a viver períodos já escuros da história que a gente achava que já tinham acabado, né? Sintesp, aqui tem história. Os desafios de agora são grandes, mas a história dos trabalhadores tem suas vitórias. O Sintesp representa 30 mil servidores. Mas quem vê a estrutura do sindicato hoje não imagina como foi chegar até aqui. Outubro de 1988. Era outubro de 1988 e o Brasil comemorava a nova Constituição Federal Democrática após a ditadura. Antes disso, os servidores não podiam ter sindicatos. Nos organizávamos através de associações de lazer e usávamos essas associações para levar alguma luta política. O nosso sindicato, o Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público, ele é fundado em 18 de outubro de 88 e, por sinal, nós fundamos esse sindicato no movimento de greve. Ou seja, é no momento de reivindicação que o sindicato realizou uma assembleia e decidiu transformar a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público em Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público, tendo em vista a conquista do direito à sindicalização para os servidores estaduais, federais ou municipais. Participaram da greve trabalhadores da educação, da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas que, ao final, conquistaram a reposição integral da inflação acumulada entre os anos de 1987 e 1989, sem o desconto dos dias parados. A primeira diretoria foi eleita um ano depois, em outubro de 1989, tendo como presidente Antônio Luiz Batiste. Foi 15 de outubro, fundamos em 18 de outubro. Primeiro, a grande tarefa era organizar o sindicato. Eu me lembro que um dia, quando depois de muito trabalho, muita luta, eu olhei para a ficha de filiação da lista de filiados do Sintesp, nós tínhamos 189 filiados. Nós tínhamos um telefone, tínhamos uma sede, né, que foi herança da FETESP, um aluguel, né, não era sede comprada. E tínhamos o carro do Batiste. E a gente andava o estado inteirinho, eu e ele. Depois de Antônio Batiste, presidiram o sindicato Maurino Silva, Mário Antônio da Silva, Antônio Lins. E em 2022, pela primeira vez, uma mulher é eleita presidenta da entidade. A gestão Sintesp no rumo certo, comandada por Marlete Aparecida Gonzaga, perpassa os 35 anos do sindicato de filiação à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Uma das questões muito importantes é a gente conseguir fazer com que o governo perceba da necessidade de nós termos concurso público em todas as áreas. Outra é uma política salarial valorizada e discutida com a categoria, que o governo também tem essa sensibilidade de construir isso, né? Fomos homenageados com uma placa na Assembleia Legislativa ao sindicato nos 40 anos da Central Única dos Trabalhadores. Quando nós nascemos, nós já nascemos cutistas, né? As lutas. A política de desvalorização do serviço público dos sucessivos governos de direita no Estado sempre exigiu lutas constantes. Salário digno. Apesar do Estado de Santa Catarina ter uma lei da database, que seria o mês de janeiro, o nosso mês de reajuste da inflação do período, né, anterior,
ela não é cumprida. Ela foi instituída em 2011 e desde lá foi aplicada em 2012 essa lei e desde lá a gente não tem tido reajuste geral de salário da inflação. Plano de cargos e salários decente. Usando de uma política de concessão de gratificações aleatórias, os governos ignoraram mais de 9 mil servidores. Isonomia das gratificações e sua incorporação. Então, as gratificações são aquele reajuste que divide a categoria, né? Recebeu R$1 de reajuste. E não recebeu nem a gratificação maior, nem a gratificação menor. Pelo fim das isenções fiscais bilionárias. A renúncia fiscal do Estado de Santa Catarina, ela passou de 7 bilhões para 22 bilhões em menos de 4 anos. Ela representa uma folha e meia de tudo que o Estado de Santa Catarina gasta com folha de pessoal. Por concursos públicos em todas as áreas. E que a gente consiga vencer algumas situações políticas que a gente gostaria que fosse resolvida no serviço público. Uma delas é a questão da falta de concurso público. Nós temos hoje uma deficiência muito grande. O Estado envelheceu, os servidores envelheceram. Que estrutura nós tínhamos de serviço público no estado de Santa Catarina e que estrutura nós temos hoje? E como que isso aconteceu? E por que que isso aconteceu? Hoje nós temos, assim, OSs em tudo quanto é lugar, trabalhos terceirizados em tudo quanto é lugar. Pelo fim do confisco de 14%. O confisco de 14% vem maltratando os aposentados e pensionistas desde 2021, na gestão do então governador Carlos Moisés. A aprovação da Contra-Reforma da Previdência foi traição da maioria dos deputados estaduais contra os servidores que contribuíram durante 35 anos com o IPREV. Várias são as tentativas para acabar com essa injustiça. Pressionamos os deputados, realizamos audiências públicas, manifestações, atos públicos e abaixo-assinado. E a luta pelo fim do confisco continua. Não à privatização dos portos públicos. Todo o processo de privatização é o quê? É reduzir custos, aumentar a potencialidade de lucro. Riqueza para o país? Nenhum. Essa luta se intensificou a partir do ataque do governo Bolsonaro em 2019. Houve resistência com a mobilização dos trabalhadores. Foi uma luta vitoriosa, eu acho que sim. No último período é a principal, talvez uma das poucas, né? Privatizações anunciadas que não se concretizaram. Não à reforma administrativa. A luta, conjunta com todos os servidores estaduais, municipais e federais, engavetou a proposta, porém não chegou ao fim. Precisamos estar atentos e mobilizados na defesa do serviço público. Juntos, somos mais fortes. Se a PEC for aprovada, acaba o servidor público, acaba o serviço público, o sindicato também pode deixar de existir, porque não vai ter condições de atuar. Combate ao assédio moral. E também nosso servidor ser respeitado nos seus locais de trabalho, porque é impossível a gente manter um servidor nas condições que a gente já teve, de assédio moral, de dificuldades extremas a chegar ao ponto do servidor pedir demissão do seu cargo, porque não suportou mais. Hoje a gente traduz em assédio moral, que existe muito no serviço público. Sabe? Então, na época, a gente não usava esse nome ainda, não tinha esse desenvolvimento desse estudo. Mas as pessoas não diziam, mas vocês têm estabilidade, vocês não podem. Mas não era o medo de ir para a rua, era o medo de ser perseguido. E isso existia, lógico, existe até hoje. Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. A frente continua ativa, debatendo a valorização dos serviços e servidores públicos. Fórum em Defesa do Serviço Público.
Diversas entidades de defesa dos servidores públicos das 3 esferas de governo estão reunidas em torno do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público. E esse fórum é importante porque a gente pega as pautas, que são pautas unificadas, e trabalha conjuntamente. Por mais dignidade para o povo brasileiro. Nos seus 35 anos, o Sintesp sempre entendeu que a luta pela dignidade do servidor também faz parte da luta por cidadania, pela democracia, por justiça e direitos humanos. Por isso, sempre esteve presente em mobilizações gerais em solidariedade a todo o movimento sindical e social. Nossa estrutura. O Sintesp conta hoje com uma sede na capital e subsedes nas cidades de Chapecó, Joinville, Criciúma e Lages, com diretores e trabalhadores em cada uma delas para atender às diversas demandas da categoria, sejam referentes ao setor jurídico, denúncias, reivindicações de direitos e melhores condições de trabalho. Também conta com o setor de comunicação que, ao longo desses anos, se transformou, adaptando-se às novas linguagens, sejam impressas ou digitais. Sindicalize-se. A diretoria do Sintesp retomou com prioridade desde 2018 a campanha de sindicalização da categoria. E a gente espera que esse fortalecimento do sindicato seja também um fortalecimento da classe trabalhadora como um todo. Quanto mais unida, quanto mais forte, mais organizada a classe trabalhadora, com certeza a gente adquire mais direitos, né? Consegue ampliar os direitos, né? E chegar naquilo que a gente tem como objetivo, que é uma vida digna para todos, né? De forma mais igualitária para todo mundo, enfim. Um sindicato forte se faz com a participação e a organização da categoria. Sintesp, 35 anos de luta na defesa dos servidores estaduais.